Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Economia. Essa é a aula 22, a gente está chegando na etapa final do curso, correspondente ao dia 12 de maio de 2021. Essa é uma aula de conteúdo e vocês têm até o dia 19 de maio para enviar o resumo da aula. Deixa eu colocar aqui na ementa reduzida. A gente começou a falar na aula passada de moeda. E essa aula de hoje e a próxima aula vão ser sobre inflação, tá? Então a gente vai ter duas aulas sobre inflação e duas aulas sobre crescimento econômico. E aí a gente finaliza a disciplina, tá? Daqui a pouco eu coloco a programação para vocês numa próxima aula de como vai ser a nossa programação até o final, tá? Mas a nossa prova deve ocorrer lá próximo do dia 2 de junho, tá? Nossa segunda prova, já para adiantar para vocês. A aula de hoje é inflação, só que para falar de inflação, a gente tem que falar de índice de preços. Então, as próximas duas aulas, a aula de hoje vai ser parcialmente esse capítulo 24 e metade do capítulo 30 do livro do Gregory Mankiw. Na próxima aula, a gente termina o restante dos slides do capítulo 30 do livro do Gregory Mankiw, tá? Então, o que a gente vai falar hoje é o quê? O que é o índice de preço ao consumidor, o IPC, como ele é calculado, para que é utilizado, quais são os problemas com o IPC, quão sérios são esses problemas, como é que o IPC se difere do deflator, lembra o deflator que a gente já falou em uma outra aula, do PIB, como podemos usar o IPC para comparar valores em dólares de diferentes anos, por que agiremos assim, e a parte de baixo, na verdade, a gente não vai falar não, que é a taxa de juros e inflação. Então, o índice de preço ao consumidor mede o custo total de bens e serviços comprados por um consumidor típico. Então, é o índice de preço de uma cesta de bens, com base no custo de ajuste de vida em muitos contratos e na segurança social. Deixa eu falar logo como ele é feito, porque aí eu acho que fica mais fácil de explicar. Então, como é que é calculado o IPC? Você fixa uma cesta. O que isso quer dizer? Imagina uma cesta de bens que você consome no mês. Você fala, Renan, eu consumo 1 kg de arroz por mês, 2 quilos de feijão, 10 quilos de carne. Eu consumo por mês 2 ingressos de cinema, antes da pandemia, né? Eu vou no barzinho umas 2 vezes por mês. Eu como abacate, 2 abacates por mês. Eu como amendoim. Eu tomo refrigerante, tomo água, 2 litros de água por dia. E aí em um mês eu tenho todo esse consumo aí. Aí eu falo para você, olha, isso aí tudo que você consome, a gente pode chamar de cesta de bens. Então é uma quantidade de bens. Pode ser o que você consome, pode ser uma cesta que você criou. A cesta de bens é de 10 pizzas e 5 Coca-Cola. A cesta de bens é 10 pizzas, 3 passagens de ônibus e 5 McDonald's, 5 daquele hambúrguer lá do McDonald's, o Big Mac, né? Qualquer cesta de bens. A cesta de bens é um automóvel e, 10 litros de gasolina. É uma cesta de bens. Tudo bem? Então a cesta é isso, é qualquer quantidade de bens que você queira calcular alguma coisa, tá? Aí fixado a cesta de bens, tem a parte da estatística. Nos Estados Unidos é a BLS, no Brasil é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz o cálculo de quanto custa aquela cesta de bens, tá? Do consumidor típico. Então, geralmente para calcular o IPC, é fixado uma cesta de bens com muitos bens e você calcula qual seria o preço dessa cesta de bens para o consumidor típico. Quem faz esse trabalho no Brasil é o IBGE, de calcular quanto vale essa cesta de bens. Deixa eu ver se eu já falo alguma coisinha aqui. Eu queria falar... Não, agora não, daqui a pouco eu falo. Tá, então coletar os preços. Então você fixou a cesta é de 10 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, 5 quilos de carne de boi, 4 quilos de carne de frango, 10 ovos, sei lá, 3 ingressos de cinema, 4 passagens de ônibus, 20 litros de gasolina, uma cesta.
E aí, a partir dessa cesta fixada, os institutos de estatística fazem a coleta de preços. Então, de vez em quando, muito raramente, você vai no mercado e vê alguém lá com um caderninho, olhando para os preços e anotando no caderninho. Por que isso? Porque está tendo algum instituto de pesquisa, e pode ser o próprio IBGE, que está calculando aqui o custo dessa cesta de bens. Sempre quando tem alguém ali fazendo essa continha, é para calcular algum índice de preço. Tá? E finalmente calcula o custo da cesta. O que é o custo da cesta? Usa os preços para calcular o custo total da cesta. 10 kg de arroz. Se o arroz for R$5, então só de arroz, aquele custo ali da cesta é R$50. Mais R$30 de feijão, mais R$20 de carne, mais R$100 de gasolina. Soma isso aí tudo, você vai ter o custo da cesta de bens. Tá? Antes de falar disso daqui, deixa eu falar mais sobre essa cesta de bens, tá? Isso aqui eu não falo agora. Tá. Não, isso aqui também não queria falar agora não, na verdade. O que era que eu queria falar? Isso aqui é a inflação, isso aqui é a inflação do negócio. Eu queria falar da cesta em si, eu acho que é aqui. Não, aqui. A cesta em si... Cadê? É que ele fala em algum lugar aqui a quantidade de bens que é utilizado. Só para vocês terem uma ideia, tá? Cadê? Alimentação. Pessoal, vou dar um pause aqui para achar, tá? Daqui a pouco eu volto. Tá, voltei. Infelizmente a informação que eu queria, na verdade, eu não achei. Para mim que estava nesse site, não está. Mas de qualquer jeito eu vou passar para vocês a ideia. Então assim, quem faz a pesquisa do índice de preço no Brasil é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E ele faz, qual é a cesta de bens que ele utiliza, né? No Brasil, a cesta é definida pela SAPOF aqui, que é a Pesquisa de Orçamento Familiares, tá? Dentro dessa cesta de bens que é utilizada no Brasil, tem produtos de alimentação, bebida, artigo de residência, comunicação, despesa pessoal, educação, habitação, saúde, cuidados pessoais, transportes e vestuário. Isso aqui é uma cesta muito grande de bens, tá? Eu queria achar exatamente a quantidade de bens que ele calcula, mas eu não achei, infelizmente, mas é em torno de uns 600 bens. Então veja que é uma grande quantidade de bens que a gente utiliza no dia a dia. Tá? No Brasil, ali ele chama de IPC, né? Índice de Preço ao Consumidor. Né? No Brasil, a gente tem dois principais índices de preço. Quais são eles? O IPCA, que é chamado Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que aí tem alimentação e bebidas, artigo de residência, transporte, comunicação, despesas pessoais, habitação, saúde, cuidados pessoais, vestuário, educação. E também temos o IGPM. E o que é o IGPM? O IPCA é Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Ele é feito para famílias... Eu não estou achando nada nesse site hoje. Eu sempre achei tudo nesse site. E agora eu não estou achando nada. O IPCA ele é feito para famílias que ganham de um salário mínimo até 40 salários mínimos. Tá? Então, famílias muito pobres, abaixo de um salário mínimo, extremamente ricas, né, acima de 40 salários mínimos, não é coberto pelo IPCA. Tá? O IPCA é o consumo padrão de uma família de um salário mínimo até 40 salários mínimos. Mesmo assim, o IPCA tem alguns produtos que não entram dentro do IPCA. Por exemplo, construção civil, cimento. O preço do cimento não está dentro do IPCA. Aparece a habitação, mas o cimento não aparece aqui dentro, a construção civil. Então, além do IPCA, também é utilizado no Brasil. Aqui tem pouca informação. Para mim que era aqui que tinha todas as informações que eu queria. Também é utilizado no Brasil o IGPM. O que é IGPM? Índice Geral de Preços do Mercado. Isso aqui é um índice mais geral de preço que engloba todos aqueles bens que estavam no IPCA, mais um outro conjunto de bens. Tá? Por exemplo, cimento, o preço do cimento está dentro do IGPM. Aí você fala, Renan, um preço qualquer, sei lá, passagem de avião.
deve estar no IPCA. O IPCA é o reflexo do custo de vida. O custo do seu consumo como cidadão, né? É o custo de vida da gente. O IGPM é o índice de preço geral do mercado. Então, por exemplo, matéria-prima, que é uma coisa que a gente não vê, sei lá, se a empresa está usando aço para fabricar o carro, né? A gente só vê o preço final do carro. O preço final do carro vai entrar no IPCA. Mas a matéria-prima, quando a montadora compra o aço, a gente não vê o preço do aço. Mas o IGPM talvez capture, que ele também utiliza matérias-primas agrícolas e industriais, até bens e serviços finais. Então, você tem o IPCA, que é o nosso custo de vida, e tem o IGPM, que seria os preços totais do mercado. Tá? Em 99% dos casos, quando aparecer o William Bonner lá no Jornal Nacional falando de inflação, ele está falando do IPCA. Tá? Em 100% dos casos, na verdade. De vez em quando que você vai ver alguma notícia na internet e a pessoa vai falar do IGPM, o crescimento do IGPM, tá? Mas inflação, que é o que a gente vê no jornal, que é o que impacta a nossa vida, é o IPCA, tá? E para que serve o IGPM? Por que não existe só IPCA? Porque o IGPM ele é utilizado para outras medidas. Por exemplo, ele é muito utilizado em correções de aluguéis e tarifas públicas como conta de luz, por exemplo. Tá? Eu vejo muito isso aqui em correção de aluguel. Quando você vai corrigir, você está alugando algum apartamento ou casa e vai assinar o contrato, geralmente isso aqui é corrigido pelo IGPM. Tá? Conta de luz também, eu nem lembrava mais disso. Geralmente é corrigido pelo IGPM. Por quê? Sinceramente eu não sei. Talvez seja porque olhe outras coisas de material. Por exemplo, né, o cimento não entra no IPCA, mas o cimento, quando você vai construir uma casa, é importante, né? E ele entra no IGPM. Além desses índices, existe também o INPC, que sinceramente eu nunca vi sendo noticiado, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. O IPCA, a família, é uma cesta de bens da família que ganha de 1 a 40 salário mínimo, né? O INPC é até 5 salários mínimos, tá? E existe também, esse daqui de vez em quando é utilizado, o IPCA 15. Mas isso aqui é muito mais para economistas. O que é o IPCA 15? O IPCA ele é calculado, quando a gente vê a inflação, o William Bonner chega lá no Jornal Nacional e fala a inflação foi de 3% do ano passado para esse ano. A inflação está aumentando, agora é 5% ao ano. Ou até ele fala às vezes a prévia de inflação. É o IPCA acumulado 12 meses. De vez em quando você vai ver, geralmente uma vez por mês, ele vai falar a inflação do mês foi de 0,3%. Então é o IPCA de um mês, ou seja, por exemplo, do mês de abril para o mês de maio. Então quanto aumentou o nível de preço dos bens de abril até maio? Quanto mais caro está aquela cesta de bens, né? De abril para maio. O IPCA 15, ao invés de pegar todo mês, que são os 30 dias, ele pega a metade do mês, que são os 15 dias. Então ele serve muito como sendo uma prévia de inflação. Tá? IPCA 15 é muito utilizado por economista, pessoal de banco que gosta muito de ver prévia de inflação, porque com a inflação, a gente não vai falar sobre isso, mas a inflação influencia os seus investimentos. Por exemplo, se o seu investimento está abaixo da inflação, você está perdendo dinheiro, na verdade. Tá? Se a inflação está aumentando muito e o crescimento da sua taxa de juros que você está investindo não acompanhou, o seu ganho líquido, que é o taxa de juros menos a inflação, o ganho real está diminuindo e por aí vai. Tá? Então, banco de investimento, até aqui você vê o BTG Pactual, que é um banco de investimento. Eles utilizam muito essa prévia de inflação também. Tá? Beleza, bora voltar para a aula. Então a gente já viu o índice de preço ao consumidor, no Brasil a IPCA, em casos raros o IGPM. E como é que é calculado? Né? Você escolhe um ano base e calcula o índice. Então o índice de preço consumidor em qualquer ano é igual a 100 vezes o custo da cesta do ano base do ano em curso, dividido pelo custo da cesta no ano base. Tá? Então quanto é o índice de preço de 2021, utilizando 2010 como ano base? Aí você pega a cesta e calcula o custo dela em 2021 e divide pela cesta e o custo dela em 2010 como ano base, né? Multiplica por 100. E finalmente você calcula a taxa de inflação. Daqui a pouco vão ter exemplos, tá? Vai ficar mais claro. O que é a taxa de inflação? É a variação percentual do índice de preço em relação ao período anterior. Então como a gente calcula isso? Variação.
preço final, índice de preço nesse ano, menos o inicial, índice de preço no ano passado, dividido pelo índice de preço do ano passado, né? Como é que a gente calcula a variação? É o que a gente quer, o final menos o inicial dividido pelo inicial. Então, se a gente quer comparar o índice de preço do ano passado para esse ano, então seria o índice de preço desse ano menos o índice de preço do ano passado dividido pelo índice de preço do ano passado vezes 100%. Vamos fazer exemplo? Acho que fica mais claro fazendo exemplo, né? Então, exemplo, uma cesta de bens qualquer aqui, tá? Não é... Aqui é usado o IPCA, aqui é uma cesta de um exemplo. Qual é a cesta de bens? 4 pizzas e 10 café com leite. Aqui você tem vários anos, 2010, 2011, 2012, e o preço de cada um desses bens, como variou de ano a ano. E aqui você tem o custo da cesta. Mas qual é a cesta? 4 pizzas e 10 café. Então, qual é o custo de você comprar essa cesta em 2010? Preço vezes quantidade. R$10 da pizza vezes 4, mais R$2 do café vezes os 10, vai dar R$60. Em 2011, o preço mudou, né? A pizza agora é R$11, o café é R$2,50. Então, R$11 vezes 4, mais R$2,50 vezes 10, 69. Em 2012 mudou novamente os preços e ficou em R$78. Então, qual seria o índice de preço em cada um desses anos, utilizando 2010 como ano base, tá? Ele não escreveu aqui, ele botou aqui. 2010 é ano base, tá? Então, em 2010 é 100 vezes o custo da cesta em 2010, 60, dividido por o custo da cesta em 2010, do ano base, 60. 60 dividido por 61 vezes 100 vai dar 100. Em 2011, quem é o IPC? É 100 vezes o custo da cesta em 2011, 69, dividido pelo custo da cesta em 2010, 60, vai dar 115. Em 2012, 100 vezes o custo da cesta em 2012, 78, dividido pelo custo da cesta em 2010, 60, vai dar 130, tá? Então, assim você calcula o índice de preço ao consumidor. O IPCA, o IGPM é calculado de forma semelhante, tá? E como é que você calcula a taxa de inflação? O que é a taxa de inflação? Variação. Preço final, então de 2010 para 2011. Então vai ser o IPC de 2011, 115, menos o IPC de 2010, 100, dividido pelo IPC de 2010, 100, vezes 100%, tá? Sempre quando estou falando IPC, eu estou pensando em IPCA, tá? Então, de vez em quando eu vou falar IPCA e de vez em quando eu vou falar IPC, mesma coisa, tá? É porque no Brasil isso aqui é utilizado para calcular o IPCA, tá? Então, 115 menos 100 dividido por 100 vezes 100%. Você faz essa continha aqui, vai dar 15 vezes 100%, vai dar 15%. Então, a inflação de 2010 para 2011 foi de 15%. E de 2011 para 2012, aí você pega o índice de preço de 2012, 130, menos o que você quer comparar, que é 2011, que foi 115, dividido pelo índice de preço de 2011, 115. Faz essa continha aqui e vai dar 13% aproximadamente. Está errado essa conta. Aqui vai dar... não, que é dividido por 115, está certo. Então vai dar aproximadamente 13%. Então a inflação de 2011 para 2012 foi de 13%. E não, eu posso calcular a inflação de 2010 para 2012? Pode. Você vai pegar 130 menos 100 dividido por 100, vai dar 30%. Então a inflação total de 2 anos, de 2010 para 2012, foi de 30%. Tudo bem? Você pode comparar qualquer ano com qualquer ano. Quando você calcular o IPCA, você tem por mês, você tem por ano, e aí você vai ter, por exemplo, o IPCA de 2021 e você vai ter o IPCA de 1997. Aí, se você quiser, você pode calcular qual foi a inflação de 97 até 2021. Aí você vai pegar índice, o IPCA de 2021 menos o IPCA de 97 dividido pelo IPCA de 97 vezes 100%. Aí você vai ter a inflação total de todos esses anos, 97 até, não está aparecendo para vocês, até 2021, tá? Vamos fazer um exemplo, então calcula o IPC. Você tem aqui dois bens, quais são os bens? O preço da carne, aqui a carne, quando ele fala, é carne bovina, né? E aqui o preço do frango, tá?
Eu até olhei na internet, isso aqui é uma outra medida, lá nos Estados Unidos eles não utilizam quilograma, eles gostam de utilizar essas libras, e é mais ou menos uma libra dá meio quilo, tá? Mas vamos esquecer que aqui é libra, vamos pensar tudo aqui em quilo, tá? Para facilitar. Então você tem uma cesta do índice de preço, do IPCA. 10 quilos de carne, 20 quilos de frango. Então você tem a carne, tem o frango, tem os anos, 2010, 2011, 2012, e tem o valor de cada um desses bens nessa cesta. Aí a pergunta é, o custo da cesta do IPC é 120 em 2010, o ano base. Tá? Então ele mesmo fala para vocês, o IPC em 2010 é 120. Não sei nem por que ele fala, porque dava para calcular, né? Como é que a gente calcula o IPC de 2010? 4 vezes 10, 40, mais 4 vezes 20, 80. 40 mais 80, 120. Letra A, calcule o IPC em 2011. Letra B, qual foi a taxa de inflação do IPC de 2011 para 2012, né? Então, primeiro, como é que a gente calcula o IPC em 2011? A gente vai pegar a mesma cesta de bens, 10 kg de carne e 20 kg de frango, só que agora os preços de 2011. A carne era R$ 5,00 em 2011, a carne de boi, né, vezes os 10 kg de boi, mais R$ 5,00, que era o preço do frango, vezes os 20 kg de frango, vai dar R$ 150,00. Então, quem seria o índice de preço ao consumidor em 2011, o IPC? 100 vezes 150, que é o índice de preço de 2011, dividido pelo o custo da cesta em 2010, que era 120. 150 dividido por 120, aí vai dar alguma coisinha que eu não vou fazer a conta. Segundo aqui é 12,5, não é isso? 1,25, desculpa. Vezes 100 vai dar 125, tá? Vou supor que essa resposta está certa aqui. Então o índice de preço de 2011 vai ser 125. De novo, como é que a gente fez isso? Como é que a gente calculou isso? Primeiro, a gente calculou qual é o custo da cesta em 2011, tá? Então, o custo da cesta em 2011 é preço vezes quantidade. Preço de 2011 vezes a quantidade que está na cesta. Aí deu R$150, não é isso? Isso é o custo da cesta em 2011. Dessa cesta aqui. Essa mesma cesta em 2010 custava R$120. Aí agora como é que a gente calcula o IPC utilizando 2010 como ano base? É 100 vezes o custo da cesta em 2011 dividido pelo IPC do ano base, 120. Desculpa, pelo custo da cesta do ano base, 120. Isso aqui vai dar 125. Então, o IPC de 2011 é igual a 125. Beleza. Letra B. Qual foi a taxa de inflação de 2011 para 2012? Para fazer inflação, a gente tem que saber o IPC. A gente já tem o IPC de 2010, que vai ser, como é o ano base, é sempre igual a 100. O 2011, que deu 125. E agora a gente vai ter que calcular o 2012. Como é que a gente faz isso? Qual é o custo da cesta do IPC em 2012? Qual é o custo da cesta de 2012? Preço vezes quantidade. Qual é o preço da carne? R$9. Quantidade 10, 90 daqui. Mais R$6, que é o preço do frango, vezes a quantidade 20, 120. 90 mais 120, 210. Então, o custo da cesta em 2012 foi de 210. E como é que a gente calcula o IPC? De novo, 100 vezes o custo da cesta em 2012, 210, dividido pelo custo da cesta em 2010, do ano base, 120, vai ser igual a 175. Finalmente, como a gente calcula a inflação, o IPC de 2000, a gente quer de 2011 para 2012, não é isso? Então, é IPC de 2012, que é o ano final, 175, menos o ano inicial, 2011, o IPC foi 125, dividido pelo IPC do ano inicial, 2011, 125. Então, a inflação de 2011 para 2012 foi de 40%, utilizando essa cesta aqui como base, tá? E 2010 como ano base. Isso daqui é o cálculo do IPC lá para os Estados Unidos, o índice deles lá, o percentual para cada uma desses tipos de bens, tá? Mas como a gente não está nos Estados Unidos, a gente está no Brasil, deixa eu trazer para vocês como é mais ou menos essa cesta no Brasil. Então, no Brasil, a gente já viu a separação dos bens. Então, essa cesta
de bens para o Brasil, do IPCA, o que é IPCA mesmo, ele calcula a cesta típica de bem, o custo de vida para as pessoas que ganham de 1 salário mínimo até 40 salário mínimo. É o Índice de Preço do Consumidor Amplo, IPCA. Então a gente já viu, eu acabei não achando informação para vocês, mas tem uns 600 itens nessa lista de bens. Além disso, cada bem ali tem uma quantidade, né? Talvez seja 2 kg de arroz, 5 kg de feijão e por aí vai. Então, e qual seria o peso que tem esses alimentos, esses produtos na cesta de bens do IPCA? Então, 23% da cesta de bens é de alimentação e bebidas, 4% artigo de residência, 20% é transporte, 4% é comunicação, 9% é despesas pessoais, 14% é habitação, 11% é saúde, 6% é vestuário, 4% é educação. Infelizmente, eu fiquei um tempão procurando, não achei, agora achei sem procurar. O IPCA mede as variações de preço de 465 sub-itens alocados dentro dessa categoria. Um pouco menos do que eu imaginava. Mas veja que é muito item, não é uma pesquisinha boba, né? Ele não está olhando só arroz e feijão e falando qual é o custo de vida. São 465 itens espalhados em todos esses tipos de bens aqui. Educação, vestuário, alimentação, transporte, habitação, saúde, tudo que é o nosso custo de vida, na verdade, né? Tudo que a gente gasta todo mês, tá? Deixa eu voltar para os slides. Tá. Esse segundo exercício ele vai falar sobre o viés de substituição, tá? E o que é o viés de substituição? Isso daqui a pouco a gente fala, tá? Vamos primeiro falar desse exercício aqui, depois eu falo o que é esse viés de substituição. Então vamos pegar a cesta de bens como sendo 10 kg de carne e 20 kg de frango. Em 2010 e 2011, as famílias compraram dessa cesta do IPCA, né, do índice de preço. Só que em 2012, as famílias mudaram a cesta. Por algum motivo, eles compraram 5 kg de carne e 25 kg de frango. Isso acontece, né? Vamos supor, você gosta muito de consumir carne de boi. Carne de boi está R$ 25,00 no açougue, R$ 30,00 no açougue. Se a carne de boi foi para R$ 100,00, você continua consumindo 10 kg de carne por mês? Não. O que é que você faz? Você fala, opa, está muito caro. Eu vou começar a ir para bens substitutos. Frango, próprio ovo. Lembra? Algum tempo atrás, alguns anos atrás, quando saía muita notícia no jornal, eu não sei se vocês acompanharam, mas deve ter visto em algum lugar, do pessoal que estava começando a substituir carne por ovo. A carne estava tão cara, o aumento de preço na carne de boi e frango estava subindo tanto que o pessoal estavam substituindo por ovo. Tá? Então a cesta de bem ele muda. Se vamos supor a gasolina hoje que está muito cara, né? Tá, sei lá, 5,50. Se amanhã a gasolina vai para R$ 20 o litro, o que é que você faz? Você fala, opa, eu não vou andar mais tanto de carro, vou começar a ir mais de ônibus. Então, com o tempo, as pessoas vão mudando a cesta de bens, né? Mas beleza, bora fazer o exercício e daqui a pouco eu falo do que é esse viés de substituição. Então, em 2010, a carne bovina tinha esse preço aqui, o frango tinha esse preço. E qual é o custo da cesta do IPC? Preço vezes quantidade, 10 vezes 4, mais 20 vezes 4, 120. Em 2011 era R$ 5,00 cada e o IPC deu 150. Em 2012 era R$ 9,00 a carne bovina, R$ 6,00 o frango. E você calculando a cesta de bens vai ficar 10 vezes 9, 90, mais 6 vezes 20, 120, né? 90 mais 120 deu R$ 210. Esse aqui é o custo dessa cesta de bens em 2010, 2011 e 2012. Letra A, calcule o custo da cesta familiar de 2012. Letra B, calcule o percentual de aumento no custo da cesta das famílias em 2012 para 2012. Desculpa, em 2011 para 2012. Compare a taxa de inflação medida pelo IPC, né? Então, primeiro, letra A, calcule o custo da cesta familiar de 2012. Então, vamos esquecer essa cesta aqui, vamos pegar exatamente qual foi a cesta da família de 2012. Então, a gente viu que por algum motivo a família mudou a preferência e está comprando 5 kg de carne e 25 kg de frango. Qual é o custo dessa cesta?
R$ 9 vezes 5 de carne, 45, mais 6 vezes 25, vai dar 150, não é isso? 45 mais 150, 195. Então, essa cesta de bem custa R$ 195. Veja que é menor do que se ele tivesse mantido a mesma cesta de bens, não é? Que era 210. Isso daqui é um dos grandes motivos para que as pessoas mudem a cesta de bens. O preço de um bem aumentou comparado ao outro, então ele vai e compra mais de um bem mais barato. Por exemplo, em 2011, a carne bovina e o frango tinham o mesmo preço. De 2010 para 2011 aumentou, só que aumentou o mesmo valor, R$ 1 a mais por quilo de carne. De 2011 para 2012, abriu. A carne aumentou muito mais do que o frango. O frango aumentou R$ 1 só e a carne aumentou R$ 4. Então, qual é o movimento natural das pessoas? Parar de consumir mais carne, ao invés de comprar os 10 quilos, consumir 5, por exemplo, e consumir mais a carne que está mais barata, por exemplo, o frango. Foi de 20 para 25. Isso aqui acontece, tá? Você mesmo deve saber. Eu não sei se vocês vão em açougue, mas recentemente a carne tem aumentado muito o preço, principalmente durante a pandemia, a carne de boi. O frango aumentou também, só que não aumentou tanto. Então foi exatamente o que aconteceu aqui. A carne de boi aumentou muito, mas o frango só aumentou um pouquinho, proporcionalmente. Então o que foi que eu fiz? Agora eu estou consumindo um pouco mais de frango do que eu consumia antes. Isso qualquer pessoa que deve ir no açougue. Porque se olha ali o preço relativo, o quanto de você vai gastar em frango e quanto você vai gastar em carne, mesmo que você fale, eu gosto muito de contrafilé, se o contrafilé aumentar muito o preço, em comparação ao frango, o que você faz? Você compra menos contrafilé, porque senão vai pesar na sua carteira e compra mais do frango, tá? O ovo também, quando aconteceu o aumento de preço de carne de boi e frango muito grande, e as pessoas foram para consumir mais ovo, é porque as pessoas gostam mais de consumir ovo do que consumir um contrafilé, do que consumir um frango? Não. Mas é porque o preço final para essas pessoas vai ser menor com essa substituição. Foi o que aconteceu aqui. O preço aqui abriu tanto que se a pessoa manter a cesta de bens vai gastar 210. Mas se ela mudar só um pouquinho e falar, olha, tá muito cara a carne de boi, deixa eu consumir mais frango. E aí a cesta diminui o preço. Veja aqui em quilos é a mesma coisa. É 30 quilos aqui e 30 quilos aqui. Beleza. E agora calcule o percentual de aumento no custo da cesta das famílias de 2011 para 2012 e compare a taxa de inflação. Então, primeiro vamos calcular esse aumento. Qual é a taxa de aumento? Deixa eu entender a conta que ele fez aqui. Tá. Qual é a taxa de aumento na cesta da família, de 2011 para 2012? Então, em 2011, ele tinha essa cesta daqui e ele gastou R$ 150 a família, não é isso? Agora a gente fez a conta aqui e viu que em 2012, mudando a cesta, vai gastar R$ 195. Então, quanto de fato foi o aumento que essa família percebeu? Com a mudança de cesta de bens, 195, que é o valor final, menos 150. Desculpa, que é o valor inicial dividido pelo valor inicial, que é 150. Então deu 30%, não é isso? Então essa família teve um aumento de custo de vida dela de 30%. E mudou a cesta, mesmo assim teve um aumento de 30%. Agora, de fato, quanto é a taxa de inflação do IPC? Esquece a família, pensa no IPC. Então no IPC, a cesta está fixa, então seria 10 kg de carne dividido e 20 kg de frango, tá? 9 vezes 10, 90, 6 vezes 20, 120. O custo dessa cesta em 2012 foi de R$ 210. Então, qual seria a taxa de inflação? 210 menos 150, que era 2011, dividido por 150. Eu não fiz a conta aqui, mas acredito que ele fez certo e deu 40%. Então, se você medir a inflação por essa cesta fixada, como é feito no IPCA, a inflação daria de 2011 para 2012 de 40%. Agora veja que quando mudou os preços e a carne bovina aumentou muito mais em comparação ao frango, e as pessoas mudaram a cesta de bens, o aumento real sentido foi de 30%. Isso aqui acontece, isso aqui é chamado de viés de substituição, que é o que está aqui. Tá?
Então, deixa eu falar do que é o viés de substituição. Com o tempo, alguns preços sobem mais depressa do que outros. Isso aqui acontece muito agora na pandemia. Se você, eu não lembro exatamente o preço que era antes da pandemia, até porque antes da pandemia parece que já faz 10 anos. Mas eu lembro que no açougue que eu ia, eu acho que era próximo dos R$ 28 uma carne boa, contra filé, uma alcatra. E o peito de frango era R$ 13, alguma coisa assim. Eu fui essa semana agora no açougue, uma carne muito boa, que é o contrafilé, que é a alcatra, tava R$ 39. Então o quilo, né? Então aumentou R$ 11 o quilo, mais ou menos. Já o peito de frango tava R$ 15, então aumentou R$ 2 o quilo. Isso de antes da pandemia até agora, o que dá mais ou menos um ano, na verdade, né? Então veja que o preço da carne aumentou muito em comparação ao frango. Isso acontece. E qual é a nossa resposta como consumidor? A gente fala, olha, se eu comprar a mesma coisa que eu comprava no passado, eu vou ter um gasto maior. Não é isso? Que aumentou muito a carne. Então eu faço algum tipo de substituição. Eu deixo de consumir um pouquinho mais a carne e compro mais o frango, por exemplo. Tá? Isso aí no boi foi tudo, tá? Não foi só essas carnes que são as melhorzinhas, né? A picanha tava 35 no passado, agora tava 53, se eu não me engano, tava muito caro. O acém sem osso, que não é a carne de primeira, né? E ainda assim aumentou muito. O acém acho que era 23, agora tava 33, alguma coisa assim. Mas beleza. Então você vê que existe um viés, não é? As pessoas mudam a cesta de bens conforme os preços dos bens. Os consumidores em direção de substituir bens que se tornam relativamente mais baratos, atenuando os efeitos dos aumentos dos preços. Então, eu vou sentir aumento de preço de todo jeito, né? O boi e o frango aumentou o preço. Mas se eu comprar agora um pouquinho mais de frango, eu diminuo esse impacto que eu vou ter no preço. O índice de preço do consumidor perde essa substituição. Então, quando você fixa a cesta, a mesma cesta do ano passado e esse ano, então não vê essa substituição, porque ele usa uma cesta de bem fixa. Assim, o IPCA exagera o aumento no custo de vida. Então, veja que o IPCA aqui, se fosse calcular, ia ser 40%. Mas, de fato, como as famílias mudaram a cesta de bens, foi de 30%. Então, veja que foi um exagero. É como se a cesta de bens como se a pessoa estivesse consumindo a mesma coisa. E na verdade não está. Ela mudou a cesta de bens para gastar um pouco menos. Tá? Um outro problema é a introdução de novos produtos. A introdução de novos bens aumenta a variedade e permite aos consumidores encontrarem produtos que mais de perto atendam às suas necessidades. Com o efeito, os dólares tornam-se mais valiosos, o IPC perde esse efeito porque ele usa uma cesta fixa de bens. Assim, o índice de preço consumidor exagera aumento no custo de vida. O que ele está falando é o seguinte: a cesta de bem não está fixada do, do IPCA. Eu acho até que com o tempo pode aí ter variação, sabe? Ser incluído algum bem dentro da cesta, tá? Eu não estou bem lembrado de como isso acontece não. Mas não é nada que mude tanto de um ano para o outro. Mas a gente sabe que novos produtos chegam no mercado. Por exemplo, o celular em 99 não era um bem que era tão visto, né? Hoje em dia ninguém vive sem um celular, todo mundo tem celular. Você vê até criança, né, com celular já. Esses dias eu conversei com uma pessoa que falou que o filho de 6 anos, 7 anos já tinha um celular. Isso aí são vários bens, na verdade. Ar-condicionado, antigamente era um bem que era mais com uma classe menor de pessoas, agora tem uma boa parte das pessoas já tem ar-condicionado, televisão 4K, antigamente pouca gente tinha uma TV nessa qualidade, hoje em dia já tem muito mais gente que tem. Então muda. Começa a ser introduzido novos produtos no mercado, só que IPCA não vê isso. Então IPCA tende a exagerar o aumento no custo de vida. E uma outra coisa, eu até acabei adiantando falando da TV, é a mudança na qualidade imensurável. A melhoria da qualidade das mercadorias na cesta de bens aumenta o valor de cada dólar. O IBGE tenta explicar as mudanças de qualidade, mas provavelmente perde algo com uma qualidade é difícil de medir. Assim, o IPCA exagera o aumento no custo de vida. Então, vou pegar exemplo. Eu estou com um exemplo na cabeça, porque isso aí eu vejo muito claramente. Acabou de sair um novo videogame, né? Tinha um videogame que era mais antigo, que é o PlayStation 4.
e acabou de sair o PlayStation 5. Um PlayStation 4 no mercado hoje, mesmo novo, custa em volta de R$ 2.000, mais ou menos. O PlayStation 5, além de não achar que não tem no mercado, ele custa R$ 4.800. Então vamos supor que o PlayStation fosse algum item dessa cesta de bens, né? O videogame. Isso tanto o PlayStation como o Xbox, tá? Todos os dois tiveram um aumento grande de preço. Então se tiver na cesta de bens videogame, aí você vai ter lá, era de 2.000 e foi para 4.800. Mas tem alguma medição de qualidade? Porque esse novo videogame ele tem muito mais qualidade do que o anterior. Então, se não tiver, ele está perdendo esse aumento em qualidade. O que significa que o IPC está exagerando no aumento de custo de vida, na verdade. Porque teve um aumento de qualidade que não está sendo quantificado. Televisão, existem várias tecnologias de televisão. Tem a LED, tem a Full HD, tem a 4K, que são as mais recentes, né? Então, se tiver lá no IPCA TV, televisão, uma televisão, vamos supor. Então, uma televisão LCD ele tem um preço. No Full HD, além do aumento de preço que você espera por aumentar o preço em geral, teve um aumento também de qualidade da TV, não é? Para o 4K, além do aumento de preço normal, natural que você espera, tem também o aumento pela qualidade da TV. Só que de vez em quando essa qualidade não é perceptível no índice de preço. Logo, ele tende também a exagerar o aumento de custo de vida. Então, quais são os problemas com o IPC lá dos Estados Unidos, o IPCA, o IGPM no Brasil? Cada um desses problemas faz com que o IPCA, o IPC, exagere nos aumentos do custo de vida. Então, todos os três casos que a gente colocou, o IPC ele exagera no aumento do custo de vida, exagera no aumento do custo de vida, exagera no aumento do custo de vida. Isso aqui eu não vou falar, isso aqui é mais lá para os Estados Unidos, mas ele está falando uma comparação, né, de quanto seria o IPC se não fosse esses exageros. Ia mudar mais ou menos 0,5% ao ano. Então, esses problemas impactam o IPCA? Impactam. Mas qual é o tamanho do impacto? Não é tão grande. Por exemplo, o IPCA hoje, que deu uma boa aumentada, está em torno de 6% ao ano. Então, 0,5% não é tão impactante, né? Se fosse 6 ou 5,5%, não ia mudar muita coisa. O IPCA real, IPCA calculado é de 6%, mas se o real fosse 5,5%, né? Por causa desses problemas aqui, tá? Então no final acaba não mudando muita coisa. Isso aqui é a comparação duas medidas de inflação lá nos Estados Unidos. Assim, aqui é o IPCA, né? O IPC deles, e o deflator do PIB. Lembra disso que a gente fez? A gente pegou o PIB, calculou o PIB ano a ano e depois falou do deflator. Então veja que o deflator do PIB e o IPCA, eles são, o IPC lá nos Estados Unidos, né, de 60 a 2012, eles são muito semelhantes, tá vendo? Um sobe, o outro sobe, aqui é uma grande subida do IPC e também subiu o deflator do PIB. Aqui teve uma grande subida do IPC, mas não foi acompanhado pelo deflator do PIB. Deve ter alguma explicação econômica, mas isso aqui é para os Estados Unidos. Aqui caíram juntos e por aí vai. Aqui caiu muito, tá vendo? E o deflator não caiu tanto. Uma das coisas que pode explicar isso aqui é exatamente isso daqui. Que o IPC ele tem problemas no cálculo. Porque o deflator são produtos, né? Bens reais mesmo, né? E o IPC é uma cesta fixada. Tá? Essa aqui a gente não vai falar. Isso aqui também não. Desculpa. Na verdade eu ia encerrar aqui, agora que eu lembrei. Essa parte de índice de preços, então, é isso, tá? Deixa eu falar um pouquinho sobre o índice de preços para o Brasil. Então, a gente falou do IPCA, né? Quem calcula o IPCA é o IBGE. Quem faz esse cálculo do IBGE é a pesquisa lá da POF. E ela tem uma cesta de bens e faz a pesquisa em diferentes cidades do Brasil, né? Geralmente são capitais, tá? Eu acho até que todas são capitais. Então você tem São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife. Atualmente foram incluídas algumas outras, como Aracaju, que não existia antes. Em Rio Branco não lembro. Aracaju eu tenho certeza que eu sou de Aracaju. Eu morei muito tempo em Aracaju, então eu lembro que Aracaju não estava no cálculo, mas agora está. Tá?
Mas são várias capitais, já em Fortaleza, Recife, Salvador. E aí você vai lá no mercadinho de Salvador e de vez em quando está vendo alguém escrevendo num caderninho. Pode ser a pessoa fazendo a pesquisa de IBGE da POF. Aí ela vai lá e coloca arroz, preço do arroz, 4,50, preço do feijão, 5,70. Está fazendo essa conta aqui. De todos aqueles 460 itens daquela lista lá que a gente viu, em mês a mês, tá? É uma pesquisa muito grande e muito importante, na verdade. Agora você vê que o negócio não é constante, né? Por exemplo, aqui a inflação do mês de março. Então ele está medindo a variação de preço de fevereiro para março. Então, de fevereiro para março, no Brasil inteiro, aumentou 0,9%. Então, a cesta de bens do IPCA aumentou o preço em 0,9% de fevereiro de 2021 para março de 2021. Mas você vê que isso aqui não é constante durante as cidades. A Rio Branco foi 0,96%, Aracaju foi 1%, Salvador foi 0,8%. Então isso aí muda para cada cidade, né? Cada cidade tem seu custo de vida. Grande Vitória 1,1% e por aí vai. E além de mudar por cidade, em qualquer cidade que você fizer no Brasil, também muda pelos itens da cesta. Aqui em Salvador. Salvador foi 0,81%, só que alimentação e bebida foi 0,6%. Habitação ficou constante ali, né? Caiu só um pouquinho, 0,01%. Educação caiu bastante, 1,77%. Transporte aumentou bastante, 3,9%. Provavelmente isso daqui, se eu fosse chutar, seria o aumento do preço da gasolina, tá? E por aí vai. Então, cada item desse daqui aumentou. Essa pesquisa é muito grande, ela muda por cidade, você vai ver mês a mês, pode ver por ano, pode ver acumulado de 12 meses. Recentemente, a gente tem visto um aumento da inflação. A inflação acumulada dos 12 meses está em 6,1%. Se você ver o Brasil recente, estava menor, estava 3, 3,5% nos últimos anos. Só que aí veio a pandemia, e a pandemia foi uma loucura. A demanda caiu, a oferta caiu, teve uma queda de preço no início, o governo entrou com o aumento da emissão de moeda, diminuiu a taxa de juros, o governo entrou com o auxílio emergencial, e isso daqui teve logo depois um aumento de preço. Eu não sei se vocês lembram, lá para junho, julho, estava aumentando muito o preço de alimento, né? Então isso aqui tudo foi capturado pelo IPCA, principalmente dos últimos 12 meses, que aí conta de março, aqui é março, né? De março de 2021 até o março de 2020, né? Abril de 2020 a março de 2021, que é exatamente a pandemia. Então isso aqui teve esse grande aumento aqui, principalmente a razão principal é a pandemia, tá? O Brasil tem um histórico muito ruim de inflação, tá? Isso a gente vai falar na próxima aula. Mas a nossa inflação era mais ou menos 3% e teve um aumento muito grande agora com essa pandemia para 6%, né? Eu não sou especialista nessa área, minha área de estudo é outra, mas eu converso e vejo muita gente falando dessa área aqui, de crescimento econômico e inflação. E eles falam basicamente que isso aqui não é preocupante, tá? Que isso aqui foi uma inflação gerada pela pandemia, mas que logo depois, nos próximos meses, anos, isso aqui deve ser mais controlado, tá? Então não se assustem. Daqui a pouco vai aparecer muito no jornal, tá? Jornal Nacional, Jornal Hoje, Globo, Record, SBT, falando muito sobre o grande aumento que teve a inflação. A inflação agora é 7%, é 8%, porque há pouco tempo atrás era 3%. Só que isso aqui é um efeito direto da emissão de moeda pela economia e do auxílio emergencial e das medidas do governo de aumento de gasto público. A política fiscal e a política monetária. Então isso daqui não é preocupante, tá? Provavelmente nos próximos meses, próximos anos, isso aqui deve novamente voltar às taxas anteriores à pandemia, tá bom? Só para vocês saberem. Mas a gente fala mais da inflação do Brasil na próxima aula. Tá. Então sobre índice de preço era isso que eu queria falar. Agora a gente vai lá para o capítulo 30, falar um pouquinho de crescimento da moeda e inflação. Então, esse capítulo aqui a gente vai falar basicamente todos esses slides aqui em duas aulas. O final da aula de hoje e a próxima aula, tá?
Então, o crescimento da moeda e inflação. Então, como a oferta de moeda afeta as taxas de juros e inflação nominal, a oferta de moeda afeta variáveis reais, como o PIB real ou a taxa de juros real, como é a inflação como imposto. Isso aqui é bem interessante, na verdade. Eu nem sei se a gente vai falar muito bem sobre isso daqui, mas a inflação pode ser considerada um imposto. Quais são os custos da inflação? Porque eles são considerados um problema econômico sério. Então, a introdução, este capítulo apresenta a teoria quantitativa da moeda para explicar um dos 10 princípios da economia. Os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Lembra disso? Primeira parte do curso, né? Se o governo emitir moeda demais, os preços vão subir. O que significa os preços subirem? Inflação. A maioria dos economistas acredita que a teoria quantitativa da moeda é uma boa explicação para o comportamento de longo prazo da inflação. Então, o que é o valor da moeda, né? O que é P? P é o nível de preço. Por exemplo, o IPCA, o IPC, o IGPM, o deflator do PIB. Então, nível de preço na economia. Vamos supor o IPCA. Você calculou o IPCA 2010, 2011, 2012, 2013. Então, P seria o nível de preço da economia como um todo, tá? Do Brasil inteiro. P é o preço de uma cesta de bens medido em termos de moeda. Como a gente viu, IPCA é feito assim. O cálculo de uma cesta de bem medido na moeda corrente. 1 sobre P é o valor de R$1 medido em termos de bens e serviços. Por exemplo, se uma barra de chocolate custar R$2, então com R$1 você compra meia barra de chocolate. Agora, se o preço dessa barra de chocolate custa R$3, então com R$1 você agora compra só um terço da barra de chocolate. Então veja, aquele real seu, ele valia anteriormente meia barra de chocolate e agora ele só vale um terço da barra de chocolate. Ou seja, a moeda perdeu o valor, o dinheiro perdeu o valor. Um exemplo muito claro disso daqui, eu tenho isso na minha cabeça, mas cada um de vocês tem um exemplo particular. O meu é o seguinte, com R$1, isso quando eu era criança, que estava no colégio, lá para 96, 1996, 97, 95, eu conseguiria comprar com R$1 um salgadinho e um refrigerante, um lanche completo. Eu ia para o colégio com R$1, chegava no horário do lanche, eu saía com R$1 e comprava um salgadinho e um refrigerante. E às vezes até sobrava dinheiro. Consumia o meu lanche inteiro ali. Não é muito saudável o lanche, né? Mas é um lanche. Você imagina hoje com R$1 fazer isso em algum lugar de Salvador? Você conseguir comprar um salgadinho e um refrigerante? É quase impossível, né? Se você sair ali da faculdade e ver a pessoa vendendo um salgadinho ali, você vai ver que está muito mais caro hoje, né? O que significa? Aquele R$1, ele tinha ele comprava uma cesta de bem, naquele caso um refrigerante e salgadinho. Hoje não compra nem um quinto daquilo ali. Então a moeda, com o tempo, ele perdeu o valor. Tudo bem? O nível de preços aumentou, o preço do salgadinho, do refrigerante subiu. Então R$1 compra agora muito menos bens e serviços. A teoria quantitativa de moeda. E cada um tem um exemplo desse, né? Se você pensar quando era criança, aí você vai falar, eu comprava. Aqui vocês foram crianças muito mais recentes do que eu, né? Eu sou uma criança mais velha, né? Tem mais tempo que eu fui criança. Mas você vai lembrar da sua infância, vai lembrar, eu pegava um dinheiro e comprava um monte de coisa. E hoje em dia não compro nada. Eu lembro muito bem da minha mãe fazendo toda a cesta todo o mercadinho da gente com R$100. Eu vou fazer um mercadinho hoje da semana e gasto muito mais do que isso. E ela fazia do mês e ainda sobrava dinheiro. Então você vê que a moeda com o tempo vai perdendo valor. O nível de preço está subindo e a moeda vai perder o valor. Aqueles R$100 que faziam um mercadinho do mês inteiro e ainda sobrava dinheiro, hoje em dia já não faz. Tá? A teoria quantitativa da moeda. Ela foi desenvolvida por David Hume, que é um filósofo e economista também do século XVIII, e pelos economistas clássicos. Defendida mais recentemente pelo prêmio Nobel Milton Friedman, que é um dos grandes gênios da economia. Eu acho que eu já falei isso para vocês, mas deixa eu repetir. Tem um seriado, que eu gosto de falar isso porque algumas coisas são bem escondidinhas. Tem um seriado do Milton Friedman,
falando sobre liberdade econômica. O Milton Friedman era um libertário na parte da economia. E esse seriado é excepcional. Ele é antigo, o Friedman já morreu, tá? Ele é antigo, acho que de 80, alguma coisa assim. Até aparece o Schwarzenegger nesse seriado. Mas ele é excepcional, esse seriado. Se puderem, tiverem oportunidade, baixem, achem e assistam. Se quiser ver alguma coisa bem recente não, mas bem divulgada, vai no YouTube. Talvez até tenha seriado no YouTube, tá? Mas vá no YouTube e coloque qual o preço de um lápis, por Milton Friedman. E você vai ver uma boa explicação de por que a globalização, ao invés de ser ruim, como as pessoas, como muita gente nacionalista fala, tem ajudado o mundo, na verdade. Tá? Dá uma olhadinha se puder. É o preço de um lápis, ou então o preço de uma caneta. Aí coloca do lado Milton Friedman. Aí você vai ver ele falando a explicação de como fazer um lápis. Que a borracha vem de não sei aonde, não sei o que, vem de não sei aonde. Você vai ver como a globalização facilitou isso tudo. Tá? De novo, né? Tudo na vida tem a parte ruim e a parte boa. A globalização tem a parte boa e tem as partes ruins. Por exemplo, uma das grandes coisas, só para vocês saberem, uma das grandes coisas para a gente defender o comércio internacional, ou seja, ao invés do país se fechar, por exemplo, o Brasil. O Brasil poderia ser um país fechadinho, falar a gente não comercializa com nenhum outro país do mundo, né? Mas não, a gente vê o Brasil aberto, comercializando com a Argentina, a gente pode comprar coisa da China, a gente pode comprar coisa dos Estados Unidos, e o Brasil não tem nenhum problema com isso, comercializa com o mundo inteiro. E a gente vê no comércio internacional que isso é bom para todos os países, na verdade. Tá? Uma das coisas para você ver claramente como isso é bom para todos os países, além da economia, é, por exemplo, guerras. É muito difícil você ver países que se comercializam muito entrar em guerra. Porque tem tanto o acordo comercial ali entre os dois que uma guerra vai prejudicar os dois. Então você vê como é uma coisa que não é nada a ver com guerra, nada a ver com conflito, não sei o que lá, mas o próprio comércio facilita que esses países não entrem em guerra. Tá? Por exemplo, tem vários exemplos disso, tá? Principalmente de economia. Então, de acordo com essa teoria, a quantidade de moeda disponível determina o valor da moeda. Então, o que foi que alterou de quando eu era criança, lá em 1995, para hoje? Segundo essa teoria, por que o meu R$1 de 95 vale muito menos hoje? Segundo essa teoria, é porque a quantidade de moeda disponível para as pessoas aumentou muito, de 95 até hoje. É isso que determinou o valor da moeda. Foi isso que determinou que a moeda perdeu o valor. Tá? No estudo dessa teoria, utilizaremos um diagrama de fases, de oferta e demanda, novamente, e uma equação. Daqui a pouco a gente chega nele. Então, oferta de moeda. No mundo real, a oferta de moeda é determinada pelo Banco Central. Lá nos Estados Unidos, o Fed, aqui no Brasil, o Bacen. Pelo sistema bancário e pelos consumidores. Aula passada, não é isso? A gente falou, olha, o governo ele pode controlar a oferta de moeda para a população. O que é a moeda mesmo? O dinheiro que a gente tem na carteira, o dinheiro que a gente tem na conta corrente, o dinheiro que está disponível para a gente gastar, comprar bens e serviços, não é? Beleza. Então isso aqui é a oferta monetária. E eu falei para vocês, olha, tem um compulsório, por exemplo, se o governo diminuir o compulsório, ele está deixando que os bancos criem mais moeda, né? Então o Bacen ele tem algum controle na oferta monetária. Ele pode colocar mais, diminuir ou aumentar a oferta monetária, não é isso? Mas a gente viu também que o Bacen sozinho não consegue determinar exatamente a quantidade. Também o sistema bancário determina. Por exemplo, no Brasil, o Bacen obriga os bancos a ficarem com 20% do compulsório. Isso é só um exemplo, tem vários exemplos. Um exemplo é que no Brasil, o Bacen obriga os bancos a ficarem com 20% como compulsório, não é isso? Dos R$100 que eu deposito no banco, R$20 vai para o cofre do banco lá. Os 80 o banco pode criar moeda, não é isso? Só que se o banco quiser, ele pode pegar os R$100 que eu depositei e colocar no cofre. Ou pode pegar 50 e colocar no cofre. O Bacen fala que é de 20% no mínimo, mas o máximo aí é o banco que determina. Então o próprio Banco Central, também, o próprio sistema bancário, também influencia a oferta de moeda. E além disso também os consumidores. Os R$100 que eu coloquei no banco, e o banco deixou 20% lá e 80% emprestou, criou de oferta de moeda,
eu poderia, por exemplo, ter ficado com esses R$ 100 na minha carteira. Eu não sou obrigado a deixar meu dinheiro no banco. Eu posso pegar todo o dinheiro e botar embaixo do colchão, por exemplo. E isso mudaria a oferta de moeda. Então, a oferta de moeda na economia ele é determinado pelo Banco Central, sistema bancário e consumidores, não é isso? Só que para facilitar, para a gente não ficar pensando no Banco Central, sistema bancário, consumidores, a influência que um tem no outro, vamos supor a partir de agora, nesse capítulo, que só o Banco Central, sozinho ali, o Bacen, controla precisamente a oferta de moeda e define um valor fixo. Tá? Isso daqui é uma hipótese até bem aceita, na verdade, porque, beleza, o Bacen não controla precisamente no Brasil a oferta de moeda, mas ele pode corrigir o que ele quiser. Se ele vê que as pessoas, por exemplo, estão pegando dinheiro e colocando embaixo do colchão, e isso diminuiria a oferta de moeda, o Bacen pode entrar aumentando a oferta de moeda em outro lugar. E aí ele tem um controle, né, da oferta. Então, o controle do Bacen é muito grande, só que não é 100% preciso. E aí, para a gente não ficar pensando nessas relações entre um e outro, vamos supor que seja 100% preciso. Tá? Então, o Bacen controla toda a oferta monetária no Brasil. Isso é oferta de moeda, a quantidade de moeda que está sendo ofertada no mercado. Lembra a primeira parte do curso? Sempre vai existir oferta e demanda. E como é que é a demanda por moeda? A demanda de moeda refere-se à quantidade de riqueza que as pessoas querem manter em forma líquida. Então depende do nível de preços. Com o aumento de preço, reduz o valor da moeda, será necessário mais moeda para comprar bens e serviços. O que ele está falando aqui é o seguinte, imagina. Deixa eu dar um exemplo. Dois exemplos, na verdade. O meu pai, ele tinha em 94 um Gol quadrado. Eu não sei nem se vocês já chegaram a ver um Gol quadrado. Que hoje em dia só tem aquele Gol chamado Gol bola, que hoje em dia é só Gol, mas antigamente existia um golzinho que era quadrado. Parecia um Fiat Uno. E aí ele comprou um carro desse, na época, em 94, por R$ 10.000. Acho que foi menos, não lembro o valor, mas vamos supor que seja 10 mil, para facilitar. Eu não lembro exatamente o valor, na verdade. Isso na época é um carro popular. Hoje o Gol Bola. O Gol Bola hoje custa quanto? Quanto custa um Gol popular hoje? 60 mil, 50 mil. Então veja que a moeda perdeu o valor, né? O nível de preço aumentou. O mesmo carro, né? O mesmo carro popular, em 94 custava 10 mil, hoje em dia custa 60 mil, vamos supor. Então aumentou o preço. Então veja que as pessoas, na hora que tem esse aumento de preço, as pessoas precisam de mais moeda para poder comprar esses bens e serviços, não é? O salgadinho, eu pegava R$ 1, comprava um refrigerante e um salgadinho, em 96, 95. Hoje em dia, eu preciso de muito mais, sei lá, R$ 10 para comprar um salgadinho e um refrigerante. Preciso de 10 vezes mais do que eu precisava em 96, não é isso? Hoje. Então, a minha demanda por moeda aumentou muito. Se eu quiser comprar a mesma cesta de bens, eu preciso de muito mais moeda. Eu preciso de muito mais dinheiro para comprar aquela mesma cesta de bens. E isso é a demanda por moeda. É a demanda que a gente tem para fazer as nossas coisas. A demanda por dinheiro que a gente tem. E isso aí depende de quê? Depende do nível de preço. Quanto maior o nível de preço, quanto maior estiver aumentando os preços, maior a demanda por moeda. Assim, a quantidade de moeda exigida está negativamente relacionada ao valor dela. Daqui a pouco eu mostro um gráfico disso aqui. E positivamente relacionada a preço. E também a outras coisas. Essas outras coisas, incluindo renda real. Isso aqui é besteira. Deixa eu passar para outro gráfico. Tá. Esse gráfico ele é um pouquinho difícil de entender a primeira vez que você vê. Mas ele não é tão difícil, tá? Diagrama de oferta e demanda de moeda. Então, lembra lá na primeira parte do curso, a gente fez o gráfico de demanda e oferta, e aqui no eixo Y era nível de preço, né? Quanto maior aqui o preço, e no eixo X era a quantidade do bem, não era isso? Agora, para esse mercado, esse aqui são todos os mercados na economia, você pode representar assim, aqui é o mercado de moeda. Então, no eixo X é a quantidade de moeda. E agora no eixo Y, a gente pode colocar nível de preço, só que inversamente, ao invés de crescer, ele está caindo, tá vendo? 1,83, 2, 4. Ou então, para facilitar, vamos pegar o valor da moeda, ao invés de nível de preço. E o que é o valor da moeda?
é 1 sobre preço. Então aqui vai ser 1/4, 1/2, 1/3/4, 1. Isso aqui é o valor da moeda, por exemplo. Em 2021, com R$10, eu compro um salgadinho refrigerante, não é? Então falando da moeda baixinho. Se fosse 95, com R$10 eu compraria 100 salgadinhos, sei lá, 10 salgadinhos, eu exagerei também agora. 10 salgadinhos e 10 refrigerantes. Então o valor da moeda está muito mais alto, não é isso? Então esse aqui é o valor da moeda, tá? E por que a gente está fazendo isso? Vamos lá, vamos colocar agora a oferta e demanda. Mas acho que deu para entender, né? Eixo Y é o valor da moeda mesmo, não é o nível de preço, tá? O nível de preço, se quiser botar, você pode, mas vai ter que inverter. E no eixo X é a quantidade de moeda, tá? A gente falou que o Fed, o Banco Central, determina a oferta monetária, não é isso? A gente está supondo isso, independente do nível de preço. Então, se o Banco Central quiser colocar R$1 trilhão para circular, ele coloca lá 1 trilhão. Se ele quiser aumentar amanhã para 3 trilhões, ele vai lá e aumenta 3 trilhões de reais. Se ele quiser aumentar para 5 trilhões na economia, ele vai lá e aumenta 5 trilhões. Ele tem o controle total da oferta monetária, não é isso? Então, a curva de oferta monetária é independente do valor da moeda. O Banco Central não olha para o custo do salgadinho refrigerante e fala, opa, e do carro, né, e fala, opa, eu preciso colocar mais dinheiro. Não, ele coloca o nível de preço que ele quiser, não é isso? O Banco Central. Então, isso aqui vai ser a oferta monetária. Então, independe do nível de preço e do valor da moeda. Tudo bem? Deixa eu dar outro exemplo que eu estou lembrando aqui. Eu acho que eu não falei para vocês. Recentemente, eu achei bem interessante. Teve um relacionamento do Ayrton Senna, o piloto, que ainda para minha geração foi um herói. Para vocês eu não sei como é bem que vocês veem, porque vocês são muito mais novos do que eu. Não chegaram a ver ele correr na Fórmula 1. Mas a minha geração gostava muito do Ayrton Senna, né? Mas acho que até hoje tem esse carinho por ele, né? E o Ayrton Senna ele namorou muito tempo, eu acho até a Adriane Galisteu, se eu não me engano. E aí saiu uma reportagem um dia desse que ele tinha dado um carro que era o sonho da Adriane Galisteu. Na época que eles namoravam, muito tempo atrás, né? Antes de 94, né? Ele faleceu em 94. Então foi antes de 94. E aí, só por curiosidade, eu fui ver qual era o carro. Era um Fiat Uno, desses carrinhos que hoje em dia ninguém dá nada por ele, né? E na reportagem dizia que, além de ser muito caro na época que ele deu, era o carro de sonho para qualquer pessoa. Então veja como as coisas mudam com o tempo, né? Aquele carro que hoje ninguém dá nada por ele, na época era um carro do sonho. Você vê que isso acontece muito. Mas você vê como as coisas mudam de preço, né? Hoje em dia qualquer pessoa pode ter qualquer pessoa não, né? Mas muita gente tem acesso a poder comprar por exemplo. Naquela época não, naquela época você vê que só o cara que era piloto de Fórmula 1 ganhava rios de dinheiro, deu de presente para a namorada famosa, que também ganhava rios de dinheiro, um carro desse. Tá? Uma Ferrari hoje, só o pessoal topado que consegue comprar, né? Com muito dinheiro, né? Mas daqui a 20 anos, 50 anos, talvez um carro desse desvalorize bastante o valor. Tá? Beleza. Então aqui quantidade de moeda, porque eu achei curioso esse caso. Quantidade de moeda, aqui o valor da moeda, então a gente já viu a oferta monetária. E a demanda, como é que se comporta a demanda? Então, quanto menor for o valor da moeda, maior a demanda que a gente tem por moeda, não é isso? Com R$1 eu comprava o salgadinho e refrigerante, não é? Só que hoje em dia, para comprar um salgadinho e refrigerante, eu preciso de R$10, não é isso? Ou seja, o valor da moeda caiu muito, foi isso? Caiu de 1 para 1 sobre 10, por exemplo, né? Então, e antes eu precisava só de um real. Agora eu preciso de 10 moedas de R$1. Então a quantidade de moeda que eu preciso hoje é muito maior. Então a curva de demanda de moeda é assim. Quanto menor o valor da moeda, maior a quantidade de moeda que as pessoas demandam. Tá? Esquece o valor da moeda, vamos olhar para nível de preço, mesma coisa. Quanto maior o nível de preço, que é o que está caindo aqui, maior a quantidade de moeda que as pessoas demandam. Tá? Vamos colocar isso aqui tudo no mesmo gráfico? Então, tem a oferta monetária, que é o Bacen que determina. Eu tenho a demanda por moeda que é a gente, que é a população que determina.
e eu tenho o valor da moeda. O encontro da oferta com a demanda, eu tenho o equilíbrio. Então, no equilíbrio, eu vou achar o valor da moeda e, consequentemente, o nível de preço. Tudo bem? Veja que a oferta monetária está ali, determinada pelo Bacen. Né? Se o Bacen quiser que a oferta monetária do Brasil seja de 1 trilhão, vai ser de 1 trilhão. O que muda é o quê? O valor da moeda. Quanto mais a gente demandar de moeda, menor vai ser o valor. Quanto menos a gente demandar de moeda, maior vai ser o valor. Então, o encontro da oferta com a demanda, eu determino qual é o valor da moeda em equilíbrio. Tá? Beleza, então a gente encontrou oferta e demanda e por algum motivo o Banco Central teve a pandemia ou então, sei lá, o governo queria fazer alguma coisa e decidiu aumentar a oferta monetária. Como é que o Banco Central faz isso mesmo? Como é que o Bacen faz isso? Como é que o Bacen determina a oferta monetária? A gente viu na aula passada, né? O compulsório, ele pode fazer, por exemplo, se ele diminuir o compulsório, ele está aumentando a oferta monetária. Ele pode fazer a compra de títulos públicos, né? Na hora que ele chega para mim, Renan, que tenho um título público, e compra meu título público, eu entrego um papelzinho para ele e em troca eu pego o dinheiro que ele me dá. Então eu tenho mais moeda para gastar. Então eu tenho um aumento da oferta monetária, não é isso? E a outra forma que a gente viu foi pela Selic, né? Pelo empréstimo aos bancos. Na hora que o governo diminui a taxa Selic, o que ele está falando? Banco, se você quiser dinheiro emprestado, eu te empresto a um valor menor agora, não é isso? Na hora que ele está emprestando um valor menor, os bancos correm para pegar dinheiro. Logo aumenta a oferta monetária, né? Então ele tem esses três instrumentos para aumentar a oferta monetária. Então vamos supor que, sei lá, por exemplo, no início da pandemia, o governo decidiu aumentar a oferta monetária, o que de fato aconteceu. Então a oferta monetária aqui, nesse exemplo, saiu de 1.000 e foi para 2.000. Na hora que ele aumentou a oferta monetária, a demanda mudou? Não. É o governo falando que vai botar mais dinheiro no mercado. Isso não muda a demanda. Só que no equilíbrio muda. Antes o valor da moeda era de 1,5. E agora o valor da moeda, com esse aumento de oferta monetária, foi para 1/4. Ou seja, a moeda perdeu valor. Tudo bem? Com o aumento da oferta monetária, ocorreu a perca do valor da moeda. Com R$1 você compra menos coisas agora. Com R$100 no mercadinho, você vai conseguir comprar menos coisas. Mesma coisa que dizer que o valor da moeda caiu, é que o nível de preços subiu. Foi de R$2 para R$4. Tudo bem? Então veja, o governo entrou no mercado e aumentou a oferta monetária, como consequência aumentou o nível de preço. Os produtos aumentaram os preços. Beleza, mas isso aqui tudo é teoria. E como isso aqui funciona na prática? Então, versão resumida, como é que funciona na realidade, né? No preço inicial, teve um aumento na oferta monetária, provoca excesso de oferta de moeda, as pessoas tentam se livrar do excesso de moeda, com bem serviço. É assim, basicamente é o seguinte. O governo chegou na economia e aumentou a oferta de moeda, não é isso? Tem mais moeda em circulação. Então tem mais moeda na carteira das pessoas. Só que esse excesso de moeda, as pessoas vão lá e gastam esse excesso. Pode até economizar uma parte, mas você acaba gastando um pouquinho mais. Na hora que você gasta um pouquinho mais, o que é que você está fazendo? Você está... tem mais dinheiro para comprar aqueles bens, né? Então o preço do bem aumenta. Aumentou a oferta do bem? A quantidade que as pessoas ofertam daquele bem, na hora que o governo aumentou a oferta monetária, a quantidade mudou? Não. Inicialmente não. No curtíssimo prazo não. Quando você vai no mercadinho e ao invés de ter R$10, você tem R$20 e decidir comprar mais 1 quilo de arroz, isso não muda automaticamente o preço do arroz no mercadinho. Não é isso? Beleza. Só que com o tempo, o preço vai aumentar. Primeira parte do nosso curso, né? Tem mais gente agora disposta a pagar mais daquele bem, a curva de demanda se deslocou, o preço aumentou. Não é isso? O preço do bem aumentou. Como a oferta de bens não muda, os preços sobem. Outras coisas acontecem no curto prazo, tema que será tratado no próximo capítulo. Daqui a pouco eu falo sobre isso, acho que eu não vou nem falar agora, na verdade, na aula de hoje. A aula de hoje vai até aqui, tá? Deixa eu falar daqui a pouco, tá, sobre isso. Porque eu quero falar uma dúvida que muita gente tem. Eu até falei na aula passada, mas falei muito rapidamente. Talvez hoje dê para explicar melhor. Que, por que o governo não emite 1 trilhão de reais, dá 100 mil reais para todo mundo e todo mundo fica rico? Alguma coisa assim.
Então, para falar sobre isso, a gente tem que falar sobre variáveis reais e variáveis nominais. O que são as variáveis nominais? São medidos em unidades monetárias. Por exemplo, o PIB nominal. Lembra que a gente viu uma diferença de PIB nominal para PIB real, né? O PIB nominal é calculado no valor monetário lá. O PIB real, você utiliza algum ano base, né? O valor dos bens naquele ano 2010, por exemplo. Então, PIB nominal, taxa de juros nominal, salário nominal, PIB real, taxa de juros real, salário real. Então, existe diferença, né? O PIB nominal é o PIB real. Então, o PIB do preço corrente. O PIB real é o PIB utilizando algum ano como ano base. Taxa de juros nominal é a taxa de juros que você vai lá no banco, apertou lá e aparece. Os juros é de 3% ao ano. Só que só existe taxa de juros? Não, existe também inflação. Então, a taxa de juros real é o quê? Juros menos inflação. Juro nominal menos inflação. Salário nominal, quando você... Vamos pensar isso aqui como salário bruto. Você está trabalhando, você vê no seu contra-cheque lá, salário bruto, R$2.000. Aí depois você vê embaixo, desconto. Chegou lá embaixo, salário real, 1.500. De fato, quanto vai cair na sua conta, né? Então, variáveis reais e variáveis nominais. Os preços são normalmente medidos em termos de moeda. Preço de um CD. Então, você tem dois bens aqui, um CD e uma pizza. Hoje em dia quase ninguém compra CD, né? Se não pensar em CD, pensa num pendrive, sei lá. Então, preço de um CD. Você vai lá na Americanas, vai comprar um CD de música e é R$15. E o preço de uma pizza, você vai na pizzaria aí próxima de você, de Calabresa, é R$10. Tá barato essa pizza, né? CD eu nem sei, CD tem muito tempo que eu não compro. Então, um preço relativo é o preço de um bem relativo a outro, dividido por outro. Ou seja, de fato, o preço do CD era 15, o preço da pizza era 10. Então, uma pizza e meia, você compra um CD. Por quê? Qual é o preço do CD? 15. Qual é o preço da pizza? 10. Então, é como se o preço relativo qual fosse uma pizza e meia e você compra um CD. Vamos supor, eu estou com um pendrive que custa R$10. Eu tenho um livro de economia que custa R$100. Então é como se 10 pendrives eu conseguisse comprar o livro, né? É o preço relativo do livro para o pendrive, do CD para a pizza. Então com uma pizza e meia eu compro um CD. Então os preços relativos são medidos em unidades físicas. Veja que aqui não tem real, que é uma pizza e meia é físico, uma pizza e meia um CD. De modo que eles são variáveis reais. Isso aqui não vou falar, não precisa. Tá. A dicotomia clássica fala o seguinte: a separação teórica entre variáveis nominais e variáveis reais. Então vamos lá. Beleza, o CD é R$15, a pizza é R$10. Então, uma pizza e meia eu compro um CD. Agora imagina que o CD fosse para R$30 e a pizza fosse para R$20. Então aqui ficaria R$30 dividido por 20 e de novo uma pizza e meia vale um CD. Então se os dois produtos dobrarem de preço, então o preço relativo, com quanto de unidade física de uma pizza você compra o CD, é a mesma, não é isso? Continua sendo uma pizza e meia por CD. Mesmo que o CD agora vale R$30 e a pizza agora vale R$20, não é isso? Então, a dicotomia clássica fala que a separação teórica entre variáveis nominais e variáveis reais. O que eu quero convencer vocês é o seguinte agora. Não importa a variável nominal, o que importa de verdade é a variável real. David Hume e os seus contemporâneos sugeriram que a evolução monetária afeta as variáveis nominais, mas não as variáveis reais. Então, quando o governo entra no mercado e coloca mais moeda na economia, dobra a quantidade de moeda, por exemplo, o que é que vai acontecer? A gente viu aqui, ó, que o preço dos bens o valor da moeda vai cair, né? Consequentemente o nível de preços vai aumentar. Então o preço dos bens vão aumentar, não é isso? Se muita gente for no mercadinho comprar arroz com mais dinheiro, o preço do arroz sobe, não é isso? Só que isso é uma variável nominal. A maioria dos economistas, se não todos, diz o seguinte: o governo ele consegue afetar as variáveis nominais. O preço do arroz saiu de R$4 para R$6, né? O arroz era R$4 e subiu para R$6. Só que não
só que não afeta as variáveis reais. Então, de fato, a quantidade de arroz que for vendido nessa economia deve permanecer o mesmo. Tá? Isso aqui é difícil dar exemplo, porque mexeria com muitas coisas na economia. Mas basicamente é isso. Se o governo chegasse amanhã e falasse todo mundo vai ganhar o dobro do salário, aí as pessoas teriam mais dinheiro, ou seja, o que ele está fazendo com isso daí? Ele está aumentando a oferta monetária, né? Então as pessoas agora têm mais dinheiro, vão no mercadinho, com mais dinheiro, vão comprar mais coisas, não é isso? Só que com o tempo vai ter o ajuste. Então, na verdade, o que muda não é a variável real, a quantidade real consumida. O que vai mudar é a variável nominal. No final, o que vai acontecer é o preço do arroz vai aumentar, dobrar, por exemplo. Tá? O preço do feijão vai dobrar, o preço do hambúrguer vai dobrar, o preço da gasolina vai dobrar, o preço dos bens vão dobrar. Tá? Basicamente seria isso, resumindo. Tá? Segundo Hume e seus contemporâneos, se o Banco Central dobrar a oferta de moeda, todas as variáveis nominais, incluindo os preços, dobrarão, que é basicamente o que eu acabei de falar. Todas as variáveis reais, incluindo os preços relativos, permanecerão inalteradas. E aí você tem a neutralidade monetária. O que é isso? É a proposição de que alterações na oferta de moeda não afetam as variáveis reais. Então veja, dobrou o salário de todo mundo. Ainda assim, se dobrar o preço do CD, ele for para 30 e o preço da pizza for para 20, de novo o preço relativo permanece inalterado. Uma pizza e meia compra um CD. Não é isso? Tanto nesse cenário como nesse cenário aqui. Tá, isso aqui é mais de mão de obra, a gente não vai falar sobre isso. E finalmente, a maioria dos economistas acreditam que a dicotomia clássica e a neutralidade da moeda descreve a economia no longo prazo. Nos próximos capítulos, veremos que as mudanças monetárias podem ter importantes efeitos de curto prazo sobre as variáveis reais. Então vamos lá. O que ele está falando aqui é o seguinte, né? Se o governo fizer o aumento da oferta monetária, vai aumentar o preço dos bens, não é isso? A gente viu isso aqui. Aumentou a oferta monetária, aumentou o preço dos bens, né? Aumentou a oferta monetária, agora a demanda e a oferta se encontram em outro ponto. Nesse ponto vai ter um menor valor da moeda e, consequentemente, um maior nível de preço. Com esse maior nível de preço significa o quê? Que o preço do CD vai subir e que o preço da pizza vai subir. Se você acreditar na neutralidade monetária, que é o que a grande maioria dos economistas acreditam, o preço relativo, no final, vai acabar sendo inalterado. Então, com uma pizza e meia, você vai comprar um CD. Tá? Esquece o dinheiro, que um vale 15, outro vale 10, outro vale 30, outro vale 20. Pensa no preço relativo, que é o quê? Quantas unidades de pizza eu consigo comprar um CD? Então, nesse cenário aqui, uma pizza e meia. Nesse aqui também, uma pizza e meia. Tá? E isso, de fato, acontece na economia. Tá? Então, se o governo chegar amanhã e emitir R$1 trilhão e colocar na economia, o efeito que ele vai ter, na verdade, é aumentar o nível de preços. Mas significa que as pessoas vão estar mais ricas? Não. Por quê? Porque o preço relativo permanece inalterado. Deixa eu dar um exemplo bem bobinho. Tá? Eu estou dando aula aqui para vocês, né? Vamos supor que para essa aula aqui que eu dou para vocês, eu estou ganhando R$10. E vamos supor que R$10 eu consigo comprar 2 salgadinhos. Vamos pegar um exemplo melhorzinho. Com essa aula eu estou ganhando R$10, com R$10 eu consigo comprar 10 salgadinhos, né? Tudo bem. Aí o governo chega amanhã e fala, Renan, você vai ganhar R$20 dando essa aula. Aí eu vou lá, compro mais salgadinho, e isso não é só eu, todo mundo vai comprar, que todo mundo dobrou o salário e tal, o salgadinho vai aumentar de preço. No final, com os R$20, eu vou chegar daqui a um tempo, para esse cara que vende salgadinho, eu vou comprar salgadinho. E o salgadinho vai estar R$2, e eu vou comprar novamente 10 salgadinhos. Por quê? Porque o nível de preço relativo, o que é isso? Minha hora-aula com o preço do salgadinho não mudou. O que mudou foi o valor nominal. Eu estou recebendo mais, o salgadinho está com um valor maior. Mas o preço relativo é o mesmo. Tá? O que importa na economia, na verdade, não é o preço nominal, é o preço relativo. Com seu salário, quanto de bens e serviços você consegue comprar. Tá? Se seu salário dobrar, mas os bens e serviços dobrarem também, então com a mesma quantidade do seu salário, você compra a mesma quantidade de bens e serviços. Tá? Não sei se deu para entender.
Eu sempre acho um pouquinho complicado falar sobre isso. O Gil, agora no Big Brother, falou sobre isso, falou muito bem. Eu nem lembro qual foi a explicação dele, mas ele falou bem. Mas eu acredito que ele deve ter falado também de preço relativo, tá? É que eu nunca acho. É que eu tô falando isso para uma pessoa que está vendo pela primeira vez a economia, né? E é difícil para essa pessoa entender alguns conceitos da economia, como por exemplo o preço relativo. Não importa o valor. É que quando a gente está pensando muito, o salgadinho vale R$ 1, vale R$ 10. Então com R$ 10, realmente, você compra 10 salgadinhos, e se vale 10, você compra um. Só que também, além de ter aumentado o preço, também aumentou o salário. Tá? Não é só o preço do salgadinho que subiu de 95 para 2021. O salário de alguém que fazia o meu serviço em 95, ele também subiu até 2021. Então, o preço relativo, que é o quanto do meu salário eu vou gastar comprando salgadinho, pode ter permanecido inalterado também, por exemplo. E o que é que diz a neutralidade monetária? Se o governo chegar amanhã e jogar dinheiro nesse mercado, isso não vai mudar os preços relativos. Então, o PIB não vai mudar. Tá? Basicamente seria isso. Se o governo chegar amanhã e der R$ 100.000 para todo mundo, o que vai acontecer é uma mudança no valor monetário dos bens. Os bens vão ficar mais caros, mas os bens e serviços. Mas isso vai mudar o PIB da economia, por exemplo, a produção de bens e serviços? Não, no longo prazo. Agora você vê que ele jogou aqui efeitos de curto prazo, tá? Isso não é o assunto da aula de hoje. Quem quiser já pode dar um pause aí e encerrar a aula. Já encerrou, tá? Mas se vocês quiserem saber o que é esse efeito de curto prazo, é o seguinte. Imagine que o governo chegou, deu R$ 100.000 para todo mundo na economia. Todo cidadão brasileiro ganhou R$ 100.000 do governo. O que é que isso vai implicar? No curto prazo, talvez tenha alterações de produções de bens. O que significa isso? Talvez alguns bens que a gente consuma mais, arroz, feijão, tenha uma mudança relativa a outros bens que a gente consome menos. Produto agrícola, insumo agrícola, vamos supor. Como é que chama? Que bota no produto para crescer, fermenta de cozinha. Esqueci o nome. Adubo, o adubo, né? O adubo, que é um insumo agrícola, talvez não mude de preço tão rapidamente que nem o arroz e feijão que a gente consome. Então, talvez se uma economia dessa, o governo jogar dinheiro lá dentro, muito, muito dinheiro, tenha mudanças relativas. Mas no longo prazo vai voltar a ser o que era, tá? Não é que as pessoas vão ficar mais ricas se o governo fizer isso. Pronto, pega um exemplo. Eu até esqueci de falar desse exemplo, acho que até é melhor ele. Imagina que eu fabrico arroz e você fabrica feijão. Só existem esses dois produtos na economia, não é? E a gente gosta de negociar utilizando uma moeda, o real, por exemplo. Eu faço 1 quilo de arroz, vendo por R$ 5, e você faz 1 quilo de feijão e vende por R$ 5. Então, no final, vai ser 1 quilo de arroz por 1 quilo de feijão, não é? Vamos supor que eu e você, amanhã, para brincar, eu falo, olha, e sempre a gente faz esse negócio, 1 quilo por 1 quilo, tá? Aí amanhã a gente tá brincando, tá conversando, tá tomando uma, tá se divertindo, aí fala, não é mais real não, é milhões agora. Agora meu arroz é 5 milhões de reais. Aí você fala, beleza, então meu feijão é 5 milhões de reais. Então, de novo, eu vou pegar 1 quilo do meu arroz e vou passar para você aí 1 quilo de feijão. Mudou alguma coisa o preço relativo? Não, 1 quilo de arroz é igual a 1 quilo de feijão, não é? Mas veja que o valor monetário mudou. Era R$ 5 meu, R$ 5 seu, e agora é 5 milhões de reais meu, 5 milhões de reais seu. Mas no final, de verdade mesmo, não mudou nada. Então o que importa no final é o preço relativo, não é o valor nominal. Então não significa que eu estou rico e você está rico, tá? Pessoal, é isso, tá? Na aula de hoje é isso, a gente continua na próxima aula. Abraço e até a próxima aula.